os felizes membros de uma tribo milenar conhecida como Nigbacas, e muitos hoje são fiéis seguidores de Jesus Cristo. Pois bem, os Nigbacas recusaram terminantemente aceitar a exigência dos missionários estrangeiros para que as suas mulheres usassem blusas pelo menos durante o culto na igreja. A razão disso era muito simples. Naquela etnia, as mulheres de bem, chamadas de mamas, mostravam os seios e seios fartos e caídos como um honroso símbolo de maternidade e respeito. Significava que elas tinham dado à luz e amamentado a muitos filhos, a muitos descendentes. Em contrapartida, as prostitutas e adúlteras eram privadas desse direito, desse privilégio, e por isso, estas eram obrigadas a cobrir os seios, além, é claro, do fato de receberem dinheiro de seus clientes e amantes e, com esse dinheiro, poderem comprar blusas coloridas para si mesmas. Portanto, para eles, seria um grave sinal de desonra para as mulheres casadas da aldeia terem os seus seios cobertos. Elas deveriam ter os seios à amostra. Eu poderia dar um monte de outros exemplos, mas este é o suficiente para entender que costumes étnicos e determinados padrões de comportamento não são tão facilmente modificados. No Antigo Oriente Médio, sem exceção, as coisas geralmente se resolviam com guerras. Havia até mesmo a estação do plantio, da colheita e também a estação da guerra. E esses ciclos deveriam ser respeitados pelos povos de bem. Agora, essa situação não significa que Deus aceitaria para sempre aquele comportamento ou que toleraria para toda a eternidade aquela prática. De jeito nenhum, não é assim que a coisa funciona. A Bíblia, para começo de conversa, é um relato histórico e que nem sempre endossa aquilo que ela descreve. Mas mudanças sociais levam tempo e não podemos nos esquecer disto. Deus não infringe a cabeça humana para colocar essas mudanças. Deus respeita o amadurecimento social da população. Não era a intenção do Senhor que o seu povo fosse guerrilheiro. Tanto é que Abraão não usou em momento algum força armada para expulsar ninguém de Canaã. O Gênesis o descreve mais como um comerciante negociando e adquirindo terras. Terras, aliás, que serão confiscadas ilegalmente por tribos bárbaras durante a estada dos hebreus no Egito. Logo, a conquista de Josué era, na verdade, uma retomada de posse daquilo que já havia sido adquirido por Abraão, mas usurpado por povos pagãos inimigos de Israel. A bem da verdade, a única vez que Abraão se envolveu num conflito armado foi contra um grupo de chefes tribais para libertar o seu sobrinho que havia sido sequestrado por eles. Mas esta é outra história. Portanto, o que Israel fez naquele tempo foi recuperar as terras que lhes pertenciam. Lembre, Abraão havia adquirido essas terras e então eles estavam ali para se defender de seus inimigos. Mas o problema é que a terra de Canaã estava não só repleta de grupos hostis que ficavam pelo caminho, como também havia um impedimento à penetração dos hebreus e o seu retorno para casa. Mais do que impedir, este grupo queria a todo custo matar Israel, varrê-los da face da terra, exterminá-los do mapa. Por isso os hebreus foram obrigados a pegarem armas e se defender. Vamos analisar a situação desse jeito. Imagine que um grupo de traficantes perigosos tome a sua família como refém e ameace matá-los um por um no esconderijo da quadrilha. Você acharia errado que a polícia entrasse armada no local, realizasse um cerco e, se preciso for, matasse alguns marginais para libertar a sua família e garantir a integridade física deles? É claro que não. A morte está longe de ser um ideal, mas em algumas situações de risco, ela pode se tornar um mal necessário. Veja o caso da Segunda Guerra Mundial. Todo o mundo comemorou quando foi anunciado que Hitler e seus generais foram mortos pelas forças aliadas. O problema nesses casos é que uma perda de controle às vezes é inevitável. Berlim foi bombardeada antes que o Führer pudesse ser derrotado e morto, e inocentes certamente morreram nessa situação. Sabe aquela frase do tipo capturado, vivo ou morto? Em muitas situações da vida, isto é muito mais do que apenas um jargão de histórias em quadrinhos. Por isso, foi que Deus não somente autorizou, como também ordenou Israel guerrear contra alguns povos cuja índole estava abaixo do aceitável. Duvida?
Pois saiba que entre as práticas comuns daqueles povos cananeus que foram destruídos estavam as seguintes: o sacrifício de crianças em rituais religiosos, a prática de orgias ritualísticas sazonais, onde virgens adolescentes eram violentadas e depois mortas por sacerdotes pagãos apenas para garantir a fertilidade da terra, e também o desejo intenso de destruição. E sem contar mais um aspecto: este povo queria